O ritual do estranho visitante parece ser uma invenção bem recente. A primeira aparição dele surgiu na página Creepypasta Wiki em 29 de outubro de 2014, enviado por alguém chamado Sylar1610, um fã da série Heroes ao que tudo indica. Semelhante a muitos jogos de desafio e brincadeiras dessa natureza, o jogo do hóspede, o jogo da batida na mesa, o jogo da meia-noite e assim por diante, a parte da invocação envolve o uso de uma porta que representa uma passagem entre nosso mundo e o além. A natureza de quem ou o que é invocado através dessa passagem permanece desconhecida. O ritual do estranho é uma espécie de jogo de negociação com o diabo, embora não exista um consenso sobre que tipo de manifestação se está convidando, se é algo diabólico ou espiritual. Nem eu, nem ninguém em plena consciência seria capaz de recomendar a realização de um jogo dessa natureza. Sinceramente, me parece apenas uma daquelas creepypastas criadas para impressionar leitores sensíveis em busca de um arrepio ocasional. Mas é claro, existem boatos na internet de que essa brincadeira macabra possa ter algo mais. Algo de real? Alguns perguntariam. Eu não iria tão longe, mas veja isso. Um artigo de um jornal da cidade de Boston teria noticiado que em setembro de 2015, um indivíduo afirmando ter conduzido uma brincadeira chamada Ritual do Estranho entrou em contato com a polícia avisando que um tal Brian Hogan estava prestes a sofrer um acidente fatal. O nome e o endereço de Hogan foi citado por essa pessoa que preferiu se manter anônimo. Ele afirmava ter se arrependido de ter feito o ritual. Segundo o jornal, 2 dias depois do telefonema ter sido recebido pela linha direta da polícia de Boston, um homem chamado Charles Paul Hogan realmente apareceu morto. A causa da morte teria sido acidental. Ele escorregou e caiu de uma escadaria no acesso do metrô. Na ocasião, a imprensa noticiou o acontecido, mas o caso teve pouca repercussão. 3 dias depois da publicação no Boston Inquiry, um rapaz chamado Richard Lester, vizinho de Hogan, cometeu suicídio atirando-se de uma ponte. No bolso de seu casaco havia uma carta na qual ele se desculpava por ter realizado o malfadado ritual. Ele se dizia arrependido de ter contatado o estranho e pedido pela morte de Hogan. Segundo testemunhas, os dois não se davam bem e costumavam trocar insultos regularmente. Segundo vizinhos, Lester tinha todos os motivos do mundo para não gostar de Hogan e vice-versa. Verdade ou mentira? Segundo o tabloide que publicou essa história, Richard Lester tinha uma folha de papel com o seguinte ritual copiado em sua caligrafia. A folha estava no mesmo bolso do casaco. O ritual do estranho visitante. Quantas pessoas devem participar? Apenas uma. Lester escreveu "eu mesmo" ao lado. Requerimentos: ao lado de cada item havia um checkmark. Uma porta, de preferência de madeira. A porta deve ter uma tranca, mas não deve possuir janelas ou olho mágico. Uma vela branca, uma vela preta, um sino pequeno, um isqueiro ou fósforos, um presente. O presente não deve ser algo pessoal. De fato, deve ser algo totalmente impessoal que não tenha significado ou conexão com quem está realizando o ritual. O ideal é que ele tenha sido comprado no mesmo dia em que o ritual será realizado e que não seja muito manipulado. Algo para escrever que possa ser apagado, de preferência giz. Uma fotografia de uma pessoa que cumpra as seguintes condições. A. A foto tem que ter sido tirada pelo realizador. B. A foto deve ser o mais recente possível. C. A foto não pode ser de alguém da sua família. O convite. O ritual deve ter início ao cair da noite. Ele pode começar a qualquer momento desde que o sol já tenha se posto. Entretanto, para melhores resultados, recomenda-se que ele tenha início o mais próximo possível da meia-noite. Assegure-se de que você está sozinho no local escolhido. Feche as janelas, puxe as cortinas, cubra os espelhos e desligue as luzes. Mantenha a fotografia junto com você. Feche a porta. Com giz, escreva a palavra estranho na frente da porta, na altura de seus olhos.
Disponha as 2 velas, uma em cada lado da porta. A vela negra atrás da porta, a branca do seu lado. Acenda as velas usando o isqueiro ou os fósforos. Coloque o seu presente diante da porta. Se a porta abrir para dentro da sala onde você está, tenha certeza de que o presente não esteja ao alcance de ser tocado pela porta ou derrubado quando ela abrir. Sobre o presente, coloque o sino. Para dar início ao ritual, vá até a porta destrancada, mas fechada, e bata nela 3 vezes. Volte para uma posição cerca de 3 metros da porta e mantenha a concentração. Repita mentalmente: venha estranho. Espere pelo menos 1 hora. Se não houver resposta, não continue com o ritual. Vá até a porta e apague a palavra escrita na madeira. Tranque a porta e assopre a vela do seu lado. Espere até amanhecer para destrancar a porta. Depois de amanhecer, você pode abrir a porta sem problemas. Se houver resposta, a resposta será ouvida como 3 batidas na porta de madeira vindas do outro lado. Vire de costas para a porta e responda com firmeza: pode entrar. Nesse momento, se o ritual tiver funcionado, a porta irá se abrir lentamente. Não vire e não tente espiar. É de extrema importância que você permaneça de costas durante todo o ritual. A porta irá se abrir totalmente. Você sentirá uma presença adentrar a sala, e essa é a indicação de que o estranho visitante respondeu ao seu chamado. Não se vire e não tente olhar para o estranho. Aguarde a troca de presentes. Se o estranho visitante não aprovar o seu presente, não continue o ritual. Não se vire. Aguarde por 1 hora. Ao final desse tempo, diga de maneira firme: eu me desculpo. Permaneça onde você está. Não fale, não diga nada até ouvir a porta fechar. Mesmo assim, aguarde até amanhecer. Se o estranho visitante aprovar o seu presente, você ouvirá o ruído do sino sendo movido. Isso confirma que o visitante aprovou a oferta. Ele não tocará no sino se não aceitar o presente. Tire a fotografia do bolso e levante-a acima da sua cabeça com a imagem voltada para trás. Diga o nome da pessoa que aparece na fotografia com clareza. Espere. Você ouvirá a porta se fechar e terá a sensação de que a presença se foi. Espere por mais alguns minutos e verifique se o presente desapareceu. Vá até a porta, apague a palavra visitante e tranque a porta. Apague a vela do seu lado. Não destranque a porta até amanhecer. Não abra a porta até amanhecer. Tão logo for possível, queime a fotografia. Não esqueça desse passo, ele é extremamente importante. O realizador do ritual deve esperar por 3 dias. Ao fim desse período, ele terá a confirmação de que a pessoa na fotografia sofreu um acidente, que pode ou não ser fatal. Com isso, o ritual terá sido considerado um sucesso. Aqui vão algumas notas adicionais. Desde que você não vire e não encare o estranho visitante, não há o que temer. Ele é seu convidado e, como tal, irá se comportar e não tentará machucá-lo. Entretanto, se o estranho não aprovar seu presente, ou você decidir abortar o ritual depois da chegada do estranho sem lhe passar um nome, não é recomendado que se tente conduzir o ritual no futuro nunca mais. O estranho não ficará satisfeito com você e não esquecerá de sua falha. Depois que o estranho tiver chegado, é imperativo que você não se vire. As consequências de fazê-lo variam de pessoa para pessoa, mas na melhor das hipóteses, isso permite que o estranho visitante permaneça no local indefinidamente. Você não quer saber o que acontece na pior das hipóteses. A respeito da fotografia, não esqueça de queimá-la. Se a fotografia não tiver sido queimada até a data que o indivíduo sofreu o acidente, bem, digamos que ele saberá que realizou o ritual do visitante estranho. E nesse caso, você receberá uma visita de alguém que lhe conhece muito bem. Claro, nada disso é verdade, mas eu insisto que não se tente algo assim. Presumo que pessoas com o mínimo de discernimento não o fariam, mas não custa reiterar. Brincadeira ou não, certas coisas às vezes parecem de mau gosto.
sobretudo quando envolvem o desejo de ferir os outros deliberadamente. Existem 2 dizeres que se encaixam perfeitamente na situação: nunca chame algo que você não seja capaz de mandar embora, e não deseja a ninguém o mal, pois esse mal retornará para você em dobro.